Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa, e o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar sua veste. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo isso. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos entregamos a este tempo. Sabemos que o Senhor tem grandes coisas a falar neste lugar, nessa noite, e nós queremos ouvir Tua voz, Deus. Não queremos ouvir a voz do homem, nem a voz da mulher, queremos ouvir a voz do Senhor. Então vem com uma unção poderosa, gloriosa, sobre este ambiente, sobre este lugar, sobre esses queridos que estão no santuário, sobre esses que estão nos ouvindo também no seu lar, na sua casa. Se manifesta de uma forma formidável, incrível, aonde todos nós possamos sentir a Tua presença, glorificar o Teu santo nome. Deus, que essa palavra dê frutos em 100 por 1, que ninguém, nada, nem ninguém roube as promessas do Senhor de nós, Deus, que nós sejamos essa terra frutífera, Senhor, em nome de Jesus. Nos abençoa neste ambiente, quebre os céus de bronze, abre, Senhor, de forma formidável, Senhor, esses céus, Senhor, vem ministrar o coração de cada um de nós, que nós possamos ser entendidos daquilo que o Senhor tem a nos ensinar neste lugar, nessa noite. Sabemos que o Senhor é o Deus que prepara a sua igreja, meu Deus, o Senhor é o Deus que nos purifica, que nos limpa, que nos santifica, que tira as nossas manchas, as nossas rugas, as nossas máculas. Então vem, Senhor, nos limpar, nos purificar, nos santificar para Ti. Deus, levanta, Senhor, a Tua presença, Senhor, nesse ambiente, neste lugar, no coração de cada um dos Teus filhos, e se manifesta com graça, sabedoria e poder. Desfaz, Senhor, em nome de Jesus, toda incredulidade, todo esfriamento, todo espírito de fuga, todo espírito contrário à palavra de Deus, cai por terra agora, em nome de Jesus. Aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade, e nós declaramos a liberdade do Teu Santo Espírito para ministrar, para fluir, para falar, Senhor. Espírito da acusação, cai por terra neste lugar, solta alma, mente, corpo, coração, sejam livres em nome de Jesus. Espírito Santo, nós quebramos tudo aquilo que se levanta contra a palavra do Senhor, desfazemos a obra do mal em nome de Jesus. Espírito de engano, solta alma, mente, corpo, coração. Declaramos toda a mente aqui cativa a Cristo agora, em nome de Jesus. Entregamos esse tempo nas Tuas mãos, Deus, porque cremos que Tu és poderoso para fazer mais do que aquilo que nós pensamos.
Nós não sabemos o que o Senhor tem preparado, não sabemos como vai ser a festa até a hora que ela acontece, não sabemos como o Senhor vai fazer. Nós podemos nos planejar, mas quem abençoa, quem faz, quem controla, quem governa é o Teu Santo Espírito. E Espírito Santo, Tu és o convidado principal dessa festa para ministrar, para curar, para libertar, para fortalecer, para animar, Senhor, para informar e para formar, em nome de Jesus. Enche-nos da Tua graça e do Teu poder, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Nossa, que maravilha. Eu acho que a igreja está mais cheia agora do que outros dias. Amém? Nossa, muito bom ver vocês todos aqui. A gente vê a sede, né, pela palavra de Deus, a sede que nós temos pela palavra de Deus, como a nossa alma anseia pela palavra, deseja a palavra de Deus. Amém? Irmãos, a nossa mente hoje é outra, não é? A gente valoriza isso agora, não é? Antes a gente estava tão acostumado que a gente dizia, hoje eu não vou, eu vou amanhã, vou depois, vou outro dia. Hoje não é mais assim. Hoje a gente sabe a necessidade que nós temos de alimentar o nosso espírito para a gente ficar forte, amém? Quero começar falando de um sonho que eu tive hoje, um sonho muito ruim, muito difícil, mas eu entendo que para nós parece ruim, mas não é tão ruim, porque vai começar um novo ciclo, uma nova era para nós. Eu estava em casa e estava dormindo, e nesse sonho eu vi, a gente estava num salão muito grande, com mesas e bancos, e ali tinha umas cobras que vieram, e elas foram ficando na parede, uma de cada cor, uma de cada modelo, de cada tipo, e tinha um peixe que parecia uma piranha, mas ele era enorme, grande, gigante. E eles começaram então a perseguir o povo e a querer comer as pessoas e devorar as pessoas fugindo no alvoroço, uma coisa horrorosa. E aí, para onde a gente fugia, tinha animais, e esses animais, todos eles queriam devorar as pessoas. E tinha os cachorros domesticados, eles começaram a ficar com raiva, mostrar os dentes, e eles queriam comer as pessoas, e a gente tinha que se trancar e trancar eles, para que eles não pudessem morder, devorar as pessoas. Eu acordei muito assustada, e quando eu acordei eu fiz assim, e então o Espírito Santo falou no meu coração em alto e bom som, bestas feras. E eu disse, nossa, o quarto selo. Eu não sei em que tempo isso vai acontecer, mas a gente sabe que quando for aberto lá o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, e o quarto selo é o da besta fera, que são os animais que eles vão ficar violentos, e eles vão ficar não sei se por conta da fome ou por conta de qualquer outra coisa. E ali eu tive uma experiência muito horrível, e nessa experiência então o Espírito Santo falou, é claro que existe o tempo de Deus e o nosso tempo. O nosso tempo é o tempo Cronos, e tem o tempo de Deus que é Kairos, né? Que é o tempo onde Deus vai fazer. Então nós não sabemos em que momento isso vai acontecer, mas no momento esse selo será aberto e até os animais ficarão ferozes. Por isso que lá no milênio a gente vê que a gente vai estar com os leões, vai estar o urso com o cordeiro, e não vai acontecer nada, porque antes disso acontece tudo isso, as bestas feras, os animais ficam ferozes. E não sei se por conta da fome ou por conta de qualquer outra coisa, mas é um dos selos que será aberto, e é um dos cavalos que virá, o cavalo verde lá, né, naqueles 7 selos que serão abertos. Então um dos cavalos é bestas feras, também está lá em Ezequiel, o capítulo de número 14. Mas foi muito interessante, porque eu estava me preparando para falar algo aqui hoje, e o sonho foi exatamente isso. Eu entendi que era Deus confirmando para a gente continuar falando Apocalipse. Estava dizendo para Deus, não aguento mais, queria fugir desse momento aqui, porque é muito impressionante, muito tremendo, e nós precisamos aprender, mas ao mesmo tempo é muita informação, é muita coisa. E nós muitas vezes é tão mais prático falar sobre outras coisas, né? Sobre milagres, sobre vitória, sobre cura, sobre manifestação do poder de Deus, e tudo isso é maravilhoso. Mas esse tempo Deus escolheu para ministrar sobre a sua volta e sobre os acontecimentos atuais. E nós precisamos nos alegrar, porque em tudo isso o Senhor está preparando a sua igreja para aquilo que vai acontecer. Amém?
E uma pessoa informada é uma pessoa sábia, uma pessoa que vai na frente, né? Tem um ditado que diz que o sábio está 2 passos na frente e o tolo fica atrás para contar. A gente às vezes fala que Jesus vai voltar, alguns meio que ignoram e eles dizem assim, não é capaz, isso aí não é para agora, e tal, e tal, e tal. Mas o próprio Jesus disse, eu voltarei. E quando a gente diz que não, ou a gente ignora, a gente está chamando Jesus de mentiroso ou desprezando a sua palavra. Então, todos os sinais estão aí. Quanto mais eu penso que, será que realmente, porque às vezes Satanás elimina a mente da gente, e o Espírito Santo já pega a mente da gente e aciona para o céu de novo. Eu estava falando para vocês que eu passei aqui na Cirino Cabral no meu trabalho e conversando com Deus a respeito sobre o Apocalipse, sobre se realmente a igreja ainda precisa dessa palavra. E quando eu passei ali nos postes, até coloquei lá no grupo a foto escrito Apocalipse, leia a Bíblia, Apocalipse 22, nos postes de uma forma muito simples. Alguém pegou lá um forro de PVC, escreveu com um pincel Apocalipse de uma forma muito simples e colocou aquela mensagem no poste, acreditando que Deus falaria com a gente. E eu disse que coisa incrível, que Deus abençoe tremendamente essa pessoa, porque foi uma resposta de uma oração minha. Imagine a quantos Deus não está falando. Então, se até os postes estão pregando, imagina se nós não deveríamos pregar. Amém? A Bíblia fala que se nós não falarmos, as pedras clamariam. Então as pedras estão clamando, estão dizendo, olha, né, é os últimos acontecimentos. E nós sabemos que nós estamos prestes a ir para estamos prestes para a ordem mundial, né, a nova ordem mundial. Por que nova ordem mundial? Porque existe uma desordem. Ninguém vai colocar nada em ordem se não estiver em desordem, não é assim? Então existe essa nova ordem mundial e já começou todo um cenário, todo um trabalho, você está vendo aí, né? E nós estamos percebendo que, como é fácil fechar as portas das igrejas, a gente não tinha noção que isso poderia acontecer, e hoje você já sabe que nós, se a ordem é feche, nós temos que fechar e não podemos ficar abertos. Se a ordem é use a sua máscara, você vai ter que usar. E se você não usar, o que acontece? Alguns vão presos, outros levam multas. Não é assim que a gente tem vivido e tem visto? Agora você imagina, isso é só um treinamento para aquilo que vai acontecer. Você é obrigado a entrar no sistema. E não tem como fugir, porque o sistema está aí, e o sistema vem e embutir na nossa mente. Nós somos trabalhados pelos nossos medos, né? É ensinado medo dentro de nós, dentro da nossa mente, para que a gente possa obedecer a um sistema. E esse sistema, ele é coordenado por alguém. Então, esses senhores do mundo, eles desmontam tudo e montam de novo, e nós precisamos obedecer ao sistema todinho, porque senão nós não conseguimos sobreviver a esta vida. Mas o nosso Deus virá nos buscar. Amém? Jesus disse, eu vou voltar e Ele vai nos buscar. O princípio das dores nós vamos passar, mas em breve o Senhor Jesus virá nos buscar. Amém? Porém, nós precisamos de informação e formação. A Bíblia fala que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. Se você tem conhecimento, você não vai perecer. Amém? Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre o anticristo. Existe muita coisa, muita gente, a gente ouve muita coisa e sobre quem poderá ser esse cara que vai coordenar todo o sistema e todos os governos, vai coordenar o mundo. Existe muita coisa. Mas nós vamos falar segundo a Bíblia. Amém? Amém? Uhul! Glória a Deus. Irmãos, tudo que a gente precisa saber sobre a vinda de Jesus estão relatados nesses pontos aqui
de Marcos, o capítulo de número 13, do verso 14 em diante. Então, esses pontos aqui relatam o que eu e você precisamos saber sobre a volta de Cristo, sobre a segunda vinda dele. O sinal da grande tribulação, que vai começar, que são aqueles 7 anos, é o aparecimento do abominável. Quem é esse abominável que Jesus está falando aqui? Daniel, lá no capítulo de número 9, verso 27, ele também citou, ele disse que se levantaria o abominável da desolação. Então, quando esse se levantasse, ele ia cessar o sacrifício, iria acabar, ninguém mais poderia sacrificar, ninguém mais poderia congregar na nossa linguagem hoje, ninguém mais poderia, ele iria afrontar o povo de Deus, ele iria se assentar no lugar de Deus e ele iria se parecer como Deus, ele iria dizer que ele era Deus. Então isso quem falava foi o profeta Daniel, lá no Antigo Testamento, antes de Cristo, ele vem falando sobre isso. Alguns estudiosos falam sobre essa figura escatológica aqui, que ele se manifestou, ou ele se manifestará em 3 períodos. E nós vimos aqui ele se manifestando. Lucas, capítulo de número 21, ele interpreta aqui o Marcos. O Marcos aqui, ele registra o que Jesus estava falando, o que Jesus diz, ele vai lá e registra. E o Lucas 21 pega e interpreta o que o Marcos tinha registrado, que Jesus tinha falado. Então, o abominável da desolação é o anticristo, que eu e você conhecemos pelo nome de anticristo. É o mesmo que Jesus chama aqui de abominável da desolação, o mesmo que Daniel também chama de abominável da desolação. Quando Jesus ele começa a descrever aqui o que vai acontecer ainda, não o que já tinha acontecido, mas o que ia acontecer, ele vai falando sobre esse abominável da desolação. Eles tinham uma noção do que era esse abominável da desolação por causa de um rei, que era um rei grego, chamado Epifânio. Esse cara, ele lá no Antigo Testamento, ele entrou no templo de Deus e colocou lá uma imagem do Deus dele, que era o Deus Zeu, e ele fez oferendas a esse Deus, ele ofereceu lá um porco. Então, no templo de Deus, num lugar santo, num lugar sagrado, e para um judeu, o porco é um animal muito imundo, muito impuro, e além disso, ele ainda entrou lá e fez toda essa coisa abominável. Por isso que eles deram o nome dele de abominável da desolação. Isso além de cercar e sitiar toda Jerusalém ali, e ainda levar o candelabro e todos os utensílios que tinha dentro do templo. Eu não sei para você, mas a gente, quando tinha igreja em outro lugar, nós já fomos roubados. E a gente ficava indignado, como que alguém tinha coragem de roubar uma igreja, né? Porque para nós é algo muito sagrado, algo consagrado a Deus. A gente cuida sobre quem a gente coloca no altar, a gente não empresta o microfone porque é consagrado a Deus, a gente não empresta as cadeiras porque são consagradas a Deus. Para nós tem um valor diferenciado de outras coisas. A gente não trata as coisas de Deus como a gente trata as da nossa casa, como a gente trata as de um escritório ou de um clube. É diferente. Então a gente tem um cuidado, um zelo pelas coisas de Deus. E você imagine para um judeu como que é. E quando esse cara, esse rei grego entra lá e faz tudo isso, eles consideraram ele o abominável da desolação, além de ele destruir Jerusalém e levar todos os utensílios do templo. Então eles consideravam ele um cara abominável. E então eles tinham a ideia de quem seria o anticristo, o abominável da desolação. Jesus chama de abominável aqui. E ele diz que quando ele aparecer, quando ele fosse surgir, ele ia dar início a uma coisa chamada grande tribulação. Você escuta aí quando você está atribulado, fulano está atribulado, fulano está com problema, fulano está atribulado, está perturbado, está isso, está aquilo. Então uma coisa é você estar atribulado, você está passando por uma tribulação. Outra coisa é a grande tribulação, que é uma coisa terrível e horrível que vai acontecer. E Jesus está falando que antes de dar início à grande tribulação,
iria aparecer esse cara, essa pessoa que seria o abominável da desolação, que para nós, como João no Apocalipse e as cartas falam, se chama anticristo. Amém? E o apóstolo Paulo chama de um homem da iniquidade, e alguns outros chamam de filho da perdição, que é o mesmo título que foi dado para Judas, né? Então, quando vir a grande tribulação, Jesus está falando aqui que coisas terríveis iriam acontecer. Então nós vimos que Hitler, você conhece a história, e mais de 6 milhões de judeus, eles foram exterminados de forma cruel, eles foram cruelmente assassinados, e quem estava em Hitler era o espírito do anticristo, porque o anticristo ele é um espírito, amém? O espírito não morre. O Hitler morreu, esse rei grego morreu, mas o espírito do anticristo não morreu. Então ele vai se manifestar em alguém, como ele se manifestou em Hitler, como ele se manifestou nesse rei grego. Ele também vai usar um homem, um personagem conhecido mundialmente, e ali ele vai se manifestar. Então não é a pessoa em si, mas o espírito que domina a pessoa, amém? Então essa grande tribulação vai se encerrar com a vinda de Jesus em glória. Então a vinda de Jesus, ela tem duas fases. A primeira fase é o arrebatamento, aonde Jesus não pisa na terra. Nós somos arrebatados e nos encontramos com Jesus nos ares, nos céus. Mas aqueles que não se encontraram fiéis, aqueles que não temeram a Deus, aqueles que não foram verdadeiros adoradores, esses não são arrebatados, embora sejam crentes, sejam cristãos, sirvam a Deus, amam Jesus, mas não conseguiram ser fiéis, não temeram a Deus, não foram verdadeiros adoradores. Esses não se encontram com Jesus nos ares, esses ficam aqui em terra, aguardando então a segunda vinda. Só que eles podem morrer, eles vão morrer nessa grande tribulação por causa da maldade que vai estar sobre a terra, debaixo desse reinado do anticristo. Amém? Então, aqui no verso 14 até o 23, até o 24, fala que o sol vai escurecer e a lua não vai dar a sua claridade. E vocês então vão ver daí o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E aqui a grande tribulação, ela antecede a vinda de Cristo. Então Cristo vai vir, mas antes dessa vinda vem essa grande tribulação. Diga para a pessoa que está perto de você: se você já viveu uma tribulação, você não tem noção. Não dá para falar, né, gente? Mas a gente vai tentar. Profético de que logo, logo vocês vão tirar a máscara, amém? Glória a Deus. Faz ato profético aí. Então, antecede a vinda de Cristo. Então, tá coladinha aí, essa grande tribulação, tá coladinha com a vinda de Cristo. São 7 anos de tempo só. Então, quando a gente vê que esse abominável da desolação se manifesta, nós já sabemos que logo, logo vem a volta de Cristo. Quando ele se manifesta, nós sabemos que logo, logo nós somos arrebatados, a partir de uma assinatura, de um atestado de paz lá, de um acordo de paz. Eles deveriam fazer, aqui Jesus está falando que quem estiver no campo, não volta para casa, quando isso acontecer. Que quem estiver no eirado, não volta para buscar as suas coisas, vai para frente, não volta. Aqui ele está falando que as grávidas vão sofrer muito nesse dia, e ele está falando: ore para que não seja no inverno, para que a fuga não seja difícil demais. E eles deveriam então fugir, porque esse período da grande tribulação é um tempo de muito sofrimento, aonde o anticristo vai tentar matar a igreja. Queridos, num tempo de muito desespero, nós acabamos cedendo às pressões, sim ou não? Quando você está desesperado, debaixo de muito medo, debaixo de muito pânico, debaixo de muita pressão, nós acabamos cedendo. Então, até os escolhidos podem ser enganados pelo anticristo por causa da pressão,
e aceitar uma marca, que é a marca dele, 666, né? E a gente já está vendo muitas coisas com esse número aí, muitos homens se levantando com esse número. A gente viu esse genro do presidente dos Estados Unidos, ele que fez esse último acordo de paz, que não foi aceito pelos muçulmanos, ele fez esse acordo. Então é ele quem faz esse acordo de paz lá. Ele comprou um prédio em Manhattan, se eu não me engano, e esse prédio é um prédio enorme, e o número desse prédio é 666. Então algumas pessoas elas sugerem que seja ele o anticristo, pelo fato da posição onde ele está, né, um país de primeiro mundo, sendo um genro do Donald Trump, e ele pagou, parece que 1 bilhão e 800 milhões nesse prédio, e ele tem muito poder e tal, e é um judeu, ele é judeu mesmo, né? Enfim, então algumas pessoas sinalizam ele como sendo um candidato ao anticristo. Outros dizem que é Macron, aquele presidente da França, né? E enfim, também tem muita coisa que diz que é por conta da votação dele, que deu 66,06%, e por ele ser um banqueiro, ser um político famoso, porque ele vai ter que ser um cara que realmente nós vamos gostar, e que ele vai nos convencer, e que ele vai resolver muitos problemas, e que ele vai manipular e influenciar todos os outros presidentes de todas as outras nações. E ele é um forte candidato também, né? Outros dizem que é o Bill Gates, porque o Bill Gates é um homem mais rico que existe no mundo hoje. Ele faz muitas ofertas e tal, e ele registrou lá uma patente com dinheiro digital. Você sabe que essa moeda que nós temos agora, a gente não vai mais poder usar essa moeda, porque vão dizer que ela passa coronavírus, que ela passa doença. Então o dinheiro vai ser um dinheiro digital, e ele já registrou lá uma patente, e parece que o número dessa patente é 020, então tudo indica que possa ser ele também um forte candidato. Outros dizem que ele vem do Islã, alguns sugerem, eu também fiquei imaginando que pode ser um chinês, por conta do que nós estamos vivendo, e a China, ela está como um país de segundo mundo agora, e está ganhando muita grana com essas doenças, que essas doenças estão saindo sempre de lá e já prejudicaram muito. Essa grana que a China está ganhando, então ela está comprando em muitos países, muitas propriedades, inclusive no Brasil, né? Muitas usinas, muita coisa. Então eles estão enriquecendo muito, e se possível vão passar até a América, né? Na questão econômica, digamos. Então pode ser que venha de lá também. Nós não sabemos, e nós não queremos um espírito de adivinhação sobre nós, mas é claro que a gente tem que ficar de olho. Você entende o que eu estou falando? A gente não quer esse espírito de adivinhação, mas a gente precisa vigiar, amém? Vigiar, olhar, analisar pela ordem mundial, pela forma como as coisas estão tomando, o rumo que elas estão tomando, as vacinas que estão vindo. Esse Bill Gates, ele doou muito dinheiro, muitas vacinas lá no Quênia para as mulheres que estavam doentes. Elas tomaram essas vacinas, e através dessas vacinas elas ficaram estéreis, e isso se calou, ninguém mais falou nada sobre isso, e parou por aí. Então também ele é um forte candidato, para que não crescesse mais a população, né? E então veja, a gente não sabe, porque vai vir uma vacina, a gente não sabe o que a gente está recebendo dentro do nosso corpo físico. Então vai assim, é um treinamento de máscara, de vacina, um chip, porque você não vai poder comprar e nem vender sem precisar do dinheiro, e o dinheiro não vai mais ser em espécie, o dinheiro vai ser digital. Então você vai precisar de uma marca para poder comprar ou para vender, e se você não tem essa marca, você não vai poder comer, porque como é que você vai comprar, como é que você vai vender? Então não vai haver meios de nós fazermos isso. Então por isso alguns vão pelo desespero acabar aceitando a marca, mas aqueles que têm a sua fé em Cristo Jesus acabam não aceitando essa marca e morrendo por amor a Cristo. Esses são salvos.
aqueles que não se encontraram fiel, não temeram a Deus e não adoraram, não foram verdadeiros adoradores que não subiram. Amém? Sempre tem que lembrar isso, porque às vezes dizem, meu Deus, isso causa muito medo em nós. Esse medo, queridos, ele é necessário, não para causar medo, porque tem que encerrar esse ciclo aqui da vida mortal, para que a gente entre num outro ciclo, que é o ciclo da eternidade. Então para nós vai ser muito bom, vai ser muito maravilhoso que tudo isso termine, você entende? Porque daí você vai ser eterno, não existe mais esse negócio de morrer, não existe mais esse negócio de dor, não existe mais esse negócio de choro. Então a gente pensa, eu não queria falar sobre isso, mas é necessário que Deus encerre esse ciclo para que a gente entre num novo ciclo, que é o ciclo da eternidade. Mas antes de Jesus vir nos buscar e arrumar todas as coisas, então aparece esse cara, o abominável da desolação, o anticristo, ou o homem da iniquidade, ou como você preferir, o filho da perdição. Amém? Tudo isso são os nomes que a Bíblia dá a eles. Então, em Marcos 13, 14 e 23, nós lemos aqui, tem 2 Tessalonicenses, o 2, do 3 ao 10, vamos ler lá? 2 Tessalonicenses, você conseguir abrir lá comigo, 2 Tessalonicenses, o verso 3 até o 10. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui está dando um outro nome para o anticristo. Amém? Filho da perdição. Perdição. Então ele está falando assim, ninguém de maneira alguma te engane. Amém? Diga em nome de Jesus, ninguém vai me enganar. Aleluia. Amém? Antes disso, antes de tudo isso, porque Jesus disse que nós não sabemos o dia, gente, e a gente não sabe a hora, mas a gente sabe a época. Como que a gente sabe a época? Pelos sinais. Jesus está dizendo que sinais que iriam acontecer, e ele disse que antes de tudo isso viria uma coisa chamada apostasia. O que significa apostasia? É um esfriamento na nossa fé. A gente já não ora mais como orava, a gente já não lê e não se interessa pela palavra como se interessava, a gente vem no culto como se fosse um culto, fosse uma reunião, a gente busca Deus só quando precisa. Então vem um esfriamento na fé, uma apostasia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então a gente já começa a olhar o pecado como normal, a gente já começa a olhar todas as coisas acontecendo como normal, homem com homem normal, mulher com mulher normal, qualquer coisa é normal, corrupção é normal, roubo é normal, prostituição é normal, pornografia começa a ser normal, mais o que? Me ajudem, uma mentira, ser mentiroso é normal. E mais o que? Ser mau caráter, ser velhaco é normal. E nós começamos a olhar tudo isso como normal. E isso vai se multiplicando, se multiplicando. E quando nós vimos LGBT, feminismo aqui, machismo do lado de lá, tanta coisa arada acontecendo e a gente já começa a viver no ambiente. A princípio a gente se assusta e confronta isso. Mas depois nós vamos nos acostumando. E a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. E isso se chama apostasia. Então primeiro viria uma apostasia, um esfriamento na minha fé, um esfriamento na sua fé. A gente já ia levar as coisas como de qualquer forma, como uma coisa normal, e olhar para a igreja como um serviço normal, como mais um trabalho, como mais um lugar que eu tenho que ir, e não como algum lugar onde eu realmente preciso estar. Olhar uma pregação ou uma tarefa que a gente faz aqui como uma honra, servindo a Deus. Amém? Não como simplesmente mais um serviço a ser feito para os homens, quando a gente se esquece que toda coisa que a gente faz aqui é para Deus. As suas mãos que você levanta é para o Senhor, a voz que você entoa no louvor é para o Senhor, amém? O músico que toca aqui é para
para o Senhor. As adoradoras que dançam aqui é para Deus, porque um dia irão dançar lá. É assim, se você faz bem feitinho aqui na terra, Deus vai te escalar para estar fazendo lá no céu, diante dele. É para ele que você vai, é para ele que você vai dançar, é para ele que você vai cantar, é para ele que você vai pregar, falar, é dele que você vai falar. Amém? Amém, queridos? Lá também tem serviços. Diga para a pessoa que está perto de você, não pense que você vai para o céu e vai ficar lá de varde. Lá não vai ter preguiça, amém? Como não vai ter dor, não vai ter choro, também não vai ter preguiça. Glória a Deus e aleluia, amém? Nós vamos trabalhar, a gente vai ser faxineiro lá também, a gente vai lavar louça também, a gente vai vender, vai comprar lá também tem comércio. A Bíblia registra disso. Nós vamos comer também lá, porque tem mesa, se tem mesa tem comida, amém? Amém? Glória a Deus. Então, gente, olha só aqui, ele está falando sobre isso em 2 Tessalonicenses 3, do 3. Então vem a apostasia, e se manifesta o homem no pecado, o filho da perdição. Ele vem quando tem essa apostasia aí, amém? Você está vendo os governos tudo brigando? A gente não sabe quem a gente acredita no ministro A ou no presidente, a gente acredita no ministro B ou no presidente. Então tudo isso faz com que a gente deseje um governo mundial, com que a gente queira alguém que resolva isso, alguém que fale a verdade, alguém que controle tudo. As pessoas elas vão desejar isso. E existe uma pesquisa feita já em 2017 sobre quem gostaria, em todos os países, o Brasil também foi pesquisado sobre isso, quem gostaria de um governo global, e 71% da população disse que gostaria e queria. E olha só, e agora tem um ministro que já está pedindo isso, um governo global, um presidente que reine sobre todos os outros presidentes, porque a única maneira de acabar com esse vírus é ter um presidente que controle todas as nacionalidades. Estão atrapalhando a cura desse vírus, segundo eles. E por esse motivo, então está todo aí um preparo. É claro que não é da noite para o dia, isso está sendo um quebra-cabeças, encaixando todos os dias uma coisinha diferente, né? Claro que o anticristo não vai se manifestar antes da assinatura. Primeiro vai ter que ter a construção do terceiro templo lá em Jerusalém. Mas eu vou em partes aqui, senão vocês não vão entender. Ok, aqui no verso 4 diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Diga para a pessoa que está perto de você: o anticristo se opõe, é contra tudo que é de Deus, tudo que é do Criador. Ele fala assim, tudo que se levanta contra, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então, nós sabemos que vai ter uma religião só. Esse governo vai exigir uma religião só, uma só fé e uma só adoração e uma só obediência. E ele vai estar no lugar de Deus. Então ele vai querer ser adorado. Ele vai dizer que o Deus que nós servimos é tudo uma mentira. Esse Deus não é verdadeiro, porque ele vai fazer milagres. E ele vai trazer a solução para a cura das doenças, a solução para a economia, a solução para tudo. Não é bom uma pessoa que faz isso? O que vocês acham? É maravilhoso. E as pessoas vão adorá-lo sim, porque ele trouxe a solução para todas as coisas. A gente não ama quem traz a solução para nós? Ele vai fazer isso. Mas ele é um falso Cristo, um falso Messias. O preço de tudo isso vai ser a adoração a ele. E ele é contra Deus. Então ele vai querer ser adorado como Deus. E aqui ele diz assim: não vos lembrais das coisas que vos dizia quando ainda estava convosco, até o verso de número 10. E agora vocês sabem o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que no meio seja tirado. Verso 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse anticristo, ele é muito poderoso e ele vai ter todo o poder sobre a terra. Mas quando Jesus vir,
com um sopro da boca do sol. Só com o sopro da boca dele vai acabar com ele. Não é maravilhoso? É isso. Amém? Então Cristo vai voltar. E os Tessalonicenses, eles começavam a dizer assim para o Paulo: Cristo vai voltar, Cristo vai voltar. E Paulo: olha, que ninguém vos engane, fiquem vigilantes. Porque muitos vão aparecer dizendo: sou eu o Cristo, sou eu o Cristo, sou eu o Cristo. Que vocês não sejam enganados. O apóstolo Paulo ensinando os Tessalonicenses aqui, né? Por causa, olha, nada disso vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia, esse esfriamento. E daí então vai ser revelado o filho da iniquidade, o filho da perdição. Então, apostasia é se afastar completamente de Deus. Amém? A gente chama às vezes de desviado. Está desviado, irmão, está desviado. Às vezes o irmão falta 3 cultos, a gente já diz: está desviado. Por quê? Porque está se afastando, está esfriando, né? Então a gente precisa se aquecer. Amém? O homem da iniquidade é aquele que promove iniquidade. Então ele é um filho da perdição, é um título que foi dado para ele, né? Ele vai se levantar contra Deus, ele vai se assentar no santuário de Deus, ele vai ocupar o santuário como se fosse a igreja. Ele vai entrar e vai ocupar e vai dizer: me adore aqui porque eu sou Deus, entendeu? Ele vai se assentar lá no templo de Jerusalém, e ele vai dizer isso: me adore porque eu sou Deus, eu sou o Messias, me adore. Mas Cristo vai destruí-lo, glória a Deus, pelo sopro da sua boca. Veja que ironia, né, gente? Tanto poder, governar o mundo inteiro, resolver tudo isso, e o sopro da boca de Jesus destruir ele. Não é uma ironia? O que vocês acham? Né? Olha o poder do nosso Jesus. Então Daniel, ele disse que ele se levantaria contra o povo de Deus e acabaria com o culto de Deus, profanaria o templo de Deus e faria parar a adoração a Deus. Você não vai mais poder adorar Jesus. Você viu que tinha uma casa que parece que estavam cultuando, e alguém foi lá e disse: olha, vocês não podem cultuar, mas nós somos da família em 5. E eles levaram uma multa porque eles estavam cultuando dentro de casa, eles não podiam. E assim, ali é só uma amostra do que vai acontecer. Nós não vamos poder adorar, nós não vamos poder falar de Jesus, nós não vamos poder evangelizar, a gente não vai poder ler a Bíblia. Por isso é importante que você anote todas essas suas anotações, porque um dia você vai precisar. Não vai mais ter como buscar no Google, não vai mais ter como buscar na internet, não vai mais ter como buscar no YouTube, você não vai mais poder vir aos cultos para poder participar de um culto como esse, para aprender a informação. Lá você vai ter anotadinho todas essas informações para que você possa se precaver, para que ninguém te engane. Amém? Então, é importante que você não vai poder adorar. Então, adore o quanto você puder agora. Amém? Para que a gente possa subir com Cristo Jesus na hora do arrebatamento. Então, vai ser muito sofrimento, gente. Muito sofrimento, muita tribulação, muita dor, muito gemido, muita fome, né? Muita coisa ruim. Não vai poder comprar, não vai poder vender, vai ser perseguido. Algumas pessoas vão entregar, não é? Diz assim: ó, fulano está sem máscara, prende ele, não é? Assim, isso aqui é só uma simulação, é só um treinamento do que vai acontecer. Você já está vivendo alguma coisa para você ter uma noção. Você está sem máscara, vai dizer assim: ó, eu vi alguém aqui incomodado. Se alguém estiver sem máscara, o outro já diz assim: ó, fulano está sentando perto, Deltrano está sem máscara, Ciclano está sem isso, Deltrano, um vai entregando o outro, não é assim? Então, aí até que todo mundo esteja debaixo da mesma ordem, debaixo da mesma obediência. Assim, só que isso aqui é necessário, as máscaras, tá? Não estou falando contra isso. E o aglomero também. Mas eu estou falando que naqueles dias você vai dizer: fulano não tem a marca, Deltrano não tem a marca, né? Então, assim, as crianças que nascem, já é colocada uma tatuagem invisível nelas sobre a vacinação. É uma nova ordem, os testes que eles estão fazendo, uma tatuagenzinha que daí elas recebem e elas têm a carteira de vacinação ali. Então, cada vez que elas vão saber as vacinas que elas tomaram ou não. E a gente vê essa inteligência artificial que tem agora, 5G, o seu comportamento vai ser todo
manipulado, você vai ser manipulado por toda essa questão da tecnologia. Tem gente querendo morar no sítio, porque daí lá tem bastante árvores, né? E lá não vai. Mas não precisa se desesperar, amém? A gente vai subir antes disso em nome de Jesus, né? Parece que na Argentina já estão colocando as antenas lá dentro dos pés de árvore, porque o 5G não atravessa, ele não consegue pegar o sinal se tiver árvores, então eles estão colocando dentro do pé de árvore lá, enfim. Depois você pode estar procurando todas essas informações. O que eu quero falar aqui é do anticristo. Então o Paulo ele diz que ele vai se levantar como se ele fosse o próprio Deus. Ele é um grande líder religioso, de fé, um grande líder civil, político, um grande líder militar também. Ele tem que ter essas 3 características para poder governar. Então ele vai dominar toda a realidade e usar isso com sinais e com prodígios. Além de tudo isso, de ele ser um grande líder militar, um grande líder civil, político, além de ele ser um religioso, ele também vai fazer sinais e vai fazer prodígios, milagres. Por isso que ele vai ser tão adorado. Olha só, o diabo faz sinais, gente. O que vocês acham? Faz. Até levita, né? Tem pessoas que servem a Satanás e elas levitam. Faz sinais miraculosos, grandiosos, né? Então ele vai iludir com esses sinais, com esses milagres, né? Tem pessoas que são iludidas com isso. A gente vê às vezes até na igreja, né? É importante que a gente receba um milagre, é importante que a gente receba a cura, é importante que a gente receba uma porta aberta. Tudo isso são coisas que o Senhor Jesus deseja fazer na nossa vida, mas esse não é o propósito maior de Jesus. O propósito maior de Jesus não é te curar. O propósito maior de Jesus é nos salvar, para nos levar para sermos eternos junto com Ele. Então é importante que a gente venha para Cristo, venha para a igreja, porque a gente tem uma necessidade, a gente precisa de um milagre, nós somos dependentes do nosso Deus, sabemos que Ele é poderoso para prover para nós, sabemos que Ele é poderoso para abrir portas, sabemos que Ele é poderoso para curar, e Ele tem desejo de fazer tudo isso para nós mesmos. Ele fez isso quando Ele esteve aqui na primeira vez, e Ele não é diferente agora, Ele continua fazendo tudo isso, mas o meu coração precisa desejar não isso não pode ser a base da minha fé. O meu coração precisa desejar a salvação, a eternidade junto com Ele. Então eu preciso condicionar a minha mente para isso, que por mais que Ele não me dê as coisas que eu preciso hoje, ou que eu queira hoje, por mais que Ele não faça o milagre que eu estou buscando, eu já tenho Ele e Ele tem que ser suficiente para mim e na minha vida. Amém? Então essa modernidade nós precisamos cuidar, porque às vezes a gente vem para Cristo porque Ele pode abrir uma porta, e Ele abre mesmo, por causa de um milagre, por causa de um marido de volta, por causa de uma esposa de volta, por causa disso de volta. Queridos, primeiramente busque a sua fé, firmar sua fé em Cristo Jesus, trabalhar pela sua salvação, trabalhar pela sua eternidade. Eu lembro que quando eu fui para Cristo, eu queria um marido, eu queria muito casar, e o meu maior desejo era esse. E enquanto eu buscava pedir um marido, nada acontecia. Mas no caminho de 1 ano e meio eu comecei a me apaixonar por Jesus. E me apaixonar, e eu pedi a Deus, eu preciso, eu estou falida, eu preciso que o Senhor me ajude financeiramente. Nada acontecia. Parece que mais falida eu ficava ainda. E aí eu dizia, Deus, eu quero me casar, eu preciso de um marido. E nada acontecia, eu queria um marido que fosse de Deus, porque não queria qualquer homem eu já tinha tido. Eu queria um homem de Deus. E eu fui em busca disso. E nada disso acontecia. 1 ano e meio servindo a Deus, quando eu disse, Deus, eu estou tão apaixonada por Ti, tão apaixonada, eu quero tanto o Senhor, que o Senhor não me der nada disso, para mim está bom, eu quero servir ao Senhor, independente de eu conseguir saldar todas as minhas dívidas, de eu conseguir um novo emprego, ou de conseguir algo para mim, ou de conseguir um casamento ou não. Se o Senhor não me desse nada, o Senhor já é suficiente para a minha vida. Pois naquele mesmo mês as coisas começaram a andar e Deus começou a me dar tudo. Mas primeiro Deus queria o quê? Meu coração. Deus queria a minha fé firmada nele, que independente de Ele me dar ou não me dar qualquer coisa que eu necessito, eu tenho Ele e Ele é o suficiente para mim. Amém? Amém? Às vezes a gente vê filhos que querem a herança
esposa pode proporcionar, mas não querem a esposa. A gente vê histórias de filhos que matam os pais pela herança. Mas quando nós olhamos para frente, gente, a gente começa a olhar. A gente vê o arrependimento que bate quando perde as pessoas. Porque as coisas se acabam, mas as pessoas não. As pessoas, elas deixam um legado, elas deixam uma marca em nós. E Jesus, ele precisa ser eterno na minha vida. Eu não posso servir a Jesus só porque ele pode me dar. Eu tenho que servir a Jesus pela pessoa que ele é. Mas como que eu vou servir a Jesus pela pessoa que ele é? Como que eu vou fazer isso? Andando com ele, acompanhando os passos dele e vendo a beleza dele. E que mesmo o que eu fui em busca não é mais tão interessante quanto a pessoa dele. Jesus quer ser interessante na minha vida e na sua vida. Ele quer ser o suficiente para mim, ele quer ser o suficiente para você. É isso que importa. E depois então as demais coisas que são acrescentadas. Deus quer acrescentar aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, aquilo que você vem em busca. Ele quer sim, ele gosta de satisfazer desejos do nosso coração. Mas primeiro ele quer ser o dono do meu coração e do seu coração. Amém? É isso que é importante. É importante as coisas que nós precisamos. Mas mais importante que isso é ter ele com você. Porque com ele tem todas as coisas. Mas a gente não entendia isso. E hoje a gente está tendo que abrir a nossa mente para tudo isso. Amém? Então, gente, olha só. João capítulo de número 2 fala que a última hora não é um evento futuro. A última hora. Não. Já começou. A última hora começou. O anticristo vem e existem muitos anticristos também presentes, que são líderes, são falsos profetas. Aqui fala sobre isso, os falsos profetas, são aqueles que negam a Jesus. Toda pessoa que nega Jesus é um falso profeta, dizendo que era Jesus Cristo. Quem já viu isso? Eu não vou citar nomes aqui, mas tinha aquele Henry Christ, tinha vários, né, que se diziam Cristo, que se diziam Jesus. Então muitos anticristos já surgiram, muitos falsos profetas, muita gente se dizendo Cristo. Então a gente já está vivendo o último período da história. Eu acho que eu vou ter que terminar. Glória a Deus. Dá uma bênção. Verdade, dá uma bênção. Gente, olha só, nós vamos terminar e vou falar sobre isso. O Espírito Anticristo, ele levanta falsos profetas e ele dá poder para eles fazerem sinais e prodígios para enganar as pessoas. Então, é por isso que a gente já está nos últimos dias. Apocalipse 13 fala daquele grande leopardo com 7 cabeças e 10 chifres. Fala sobre, é uma linguagem simbólica lá. A besta é uma daquelas cabeças lá, né? O dragão é Satanás e a besta é o anticristo lá. O que é anti? Anti é contra, mas também é no lugar. Então existe, Satanás ele é anti-Deus. O anticristo ele é anti-Jesus. E o falso profeta ele é anti o Espírito Santo. Então anti é contra, amém? Mas também é no lugar. Eles se colocam no lugar lá, né? Então aqui o mar na Bíblia, ali de Apocalipse 13, representa o poder das nações. Lá surge a besta, que é o anticristo, que é o animal feroz, e o dragão, que é Satanás, e ele tem esse poder, e é dada autoridade para ele. Essas 7 cabeças, uma delas recebe o golpe fatal, uma ferida ali é curada, ele se levanta, ele vai ressuscitar, é o homem que vai morrer, e ele vai ressuscitar, esse anticristo. Você vai entender isso, se você ficar... Só que nós vamos ver, a igreja vai ver antes disso, tá? Nós subimos depois da assinatura do tratado lá, do acordo dos 7 anos. Tinha esse acordo, eu me assustei muito quando foi feito esse acordo agora com o Donald Trump. Eles fizeram essa proposta desse acordo, e eu fiquei muito assustada. Eu disse, cadê os homens renomados do país, os pastores renomados que não se levantaram para falar nada nesse tempo? Cadê eles? A gente fica assustado, porque a gente que lê um pouquinho da Bíblia, a gente sabe o que está acontecendo, né? Então cadê as pessoas para poder informar, para poder falar disso? Mas não era, aquele acordo não era, porque não estava falando de 7 anos de paz. Então por esse motivo já aliviou e eles não assinaram. Mas já foi uma proposta para a gente já ver que já está acontecendo. Daquilo que eu falei, a gente não sabe dia, não sabe hora, mas a gente sabe a época, pelos sinais nós vamos
conseguir ver aí. Amém? Então, antes do arrebatamento da igreja, a gente vai passar por uma grande guerra. A Bíblia chama essa guerra de Gog e Magog, que está lá em Ezequiel, você vai ler em casa, 38 e 39. Descreve essa guerra ali de nações ali citadas, que é a Rússia, o Irã, a Turquia, a Síria e outras nações árabes ali que vão se unir, e elas vão se unir para ir contra Israel. Então, a Bíblia diz aqui que vai demorar para enterrar as pessoas que vão morrer nessa guerra, 6 meses, de tanta gente que vai morrer, tanta gente. E aí, então, claro que Deus vai vir ali para não destruir, né? Deus vai intervir, mas daí aonde que vai intervir e aparece essa figura do anticristo com esse acordo de paz de 7 anos. Quem vai capitanizar e captar esse acordo aí de paz é essa figura, o anticristo. Então, ele vai fazer isso com a ajuda de quem? De um falso profeta. E esse acordo vai envolver 3 religiões, a dos judeus, a dos muçulmanos e nós, os cristãos. Então, esse acordo é um acordo de paz de 7 anos, a igreja vai ver esse acordo vai ser firmado, porque a Bíblia diz que o anticristo vai ser revelado também para nós, né? E por isso que a gente vai saber quem ele é, por causa desse acordo de paz que fala lá em Daniel 9, 27. Depois desse acordo de paz, então, vem o arrebatamento e a gente sobe. Amém? Glória a Deus. Então a gente vai ver tudo isso, mas a gente sobe. Glória a Deus, aleluia. E daí começa então a grande tribulação, que são esses 7 anos. 3 anos e meio de paz. Ele vai ser amado pelos judeus, ele vai ser adorado, ele vai ser querido, porque ele vai resolver todas as coisas. E as pessoas vão estar aqui por causa daqueles que foram arrebatados, daqueles que sumiram, né? Então as pessoas vão estar aqui muito fragilizadas, muito sentidas pelas percas, e ele vai conseguir coordenar tudo, vai fazer uma moeda só. Todos os países vão ter uma moeda só para comprar, para vender, vão ter o chip, ele vai introduzir a marca ali em todos eles, e vai ser uma coisa linda, uma coisa boa. Mas 3 anos e meio depois, então ele quebra esse acordo, porque ele vai lá sentar no trono do templo, do terceiro templo, e vai dizer: eu sou Deus, eu sou o Messias, me adorem aqui. E daí então os judeus vão cair em si e vão dizer: ele não é um sumo sacerdote, o que ele está fazendo ali? E aí então eles percebem que ele está enganando eles, e por esse motivo eles dão as costas para ele, e ele então se revolta e começa uma grande guerra contra Israel. E são 3 anos e meio de muita guerra, de muita grande tribulação, de muitos problemas, de coisas terríveis. A Bíblia diz que essa história desse rei grego, Epifânio aqui, não vai ser nada perto do que o anticristo vai fazer, né? Esse cara foi considerado por Jesus e por Daniel e pelos judeus uma coisa abominável. Hitler vai ser nada perto do que o anticristo vai fazer. Então, eu quero encerrar. Vai ter muita coisa aqui ainda, mas enfim, vamos lá no final. Jesus vai... A gente termina num outro dia, nem gente, eu tenho que despedir vocês, tá? Depois a gente vai falar de juízo final, então, uma próxima vez. Amém? O que eu queria ressaltar para mim e para você aqui é que a gente não perca a nossa fé. Você tem uma fé e a sua fé precisa ser alimentada. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Por isso você está de máscara, ninguém pode falar, mas você pode ouvir. Então, ouvindo, ainda bem que a máscara não está nos ouvidos, né? Então, ouvindo, você vai sendo gerado dentro de você uma fé. E que essa fé seja inabalável. Diante de toda essa situação, diante de todo um sistema, você fica ali sendo um verdadeiro adorador. Tema a Deus, busque informação bíblica, sabe? A Bíblia fala que o povo perece porque lhe falta conhecimento, mas se você vai conhecendo, você não perece, você vive. Diante de todas as situações, você fica atento. Isso aí não vai entrar na minha vida, essa marca eu não quero, isso aí já é o sistema, isso aí é o anticristo, isso aí é isso. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Amém? Então não perca a sua fé, não deixe ela ser abalada, fique
firme, não se esfrie na sua fé, não se desvie da sua fé, amém? Antes dele se manifestar, a Bíblia diz que viria a apostasia, esse esfriamento. Pode todo mundo se esfriar, você não, amém? Eu fico doida, gente, é verdade. Se Deus não fala comigo um dia, ou se eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo sentir Deus, ou o toque de Deus, ou um sonho, uma visão, qualquer coisa, eu fico enlouquecida. E eu começo a chorar. Eu digo, Deus, o Senhor esqueceu de mim. Deus, eu preciso ter certeza que o Senhor está aqui comigo. Eu quero um toque, eu quero uma experiência nova hoje. O Senhor é Deus de novidade todos os dias. Então Ele quer tocar você todos os dias. Ele tem uma bênção para a sua vida todos os dias. Amém? Então você precisa sentir Deus todos os dias. Não se dê o luxo de esfriar. Não se dê o luxo de deixar de dividir seu coração. Amém? De dividir sua fé. Não se deixe levar pelo sistema. Você é um adorador de verdade, um verdadeiro. É esses que o Pai procura. Um fiel, alguém fiel à sua palavra, às suas ordens, aos seus comandos. Você é aquele que o Senhor Jesus vai buscar, que vai ser arrebatado. Você é aquele que teme, aquele que respeita o que Deus diz. Amém? Jesus avisou tudo, avisou ou não avisou? Disse que ia voltar. Ele fala a verdade. O que ele fala acontece, então ele vai vir voltar. E vai vir para te buscar. Amém? Queria que você se colocasse de pé agora. Nós vamos ouvir uma música. E eu quero que você fale com Jesus. E diga isso para Ele: Senhor, me ajude nesses dias difíceis, nesses dias complicados. A gente pensa que vai melhorar, queridos. Não vai melhorar, não. Pode dar uma respirada, mas todo, vigilante em todo o tempo. Amém? Então, evangelize os seus, os da sua casa. Fale da volta de Cristo. Amém? Ensine a palavra de Deus para eles não ficarem perdidos. Porque é interesse do Senhor salvar os da sua casa. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante da tua presença nessa hora, crendo no teu poder maravilhoso. Obrigado, Senhor, por essas informações que o Senhor deixou nas Escrituras, para que a gente não fosse enganado. E, Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que não haja frieza na fé do meu irmão, da minha irmã, mas que o Senhor aqueça o coração de cada um deles de uma forma tremenda e sobrenatural. O Senhor foi assim com os discípulos de Emaús. O Senhor caminhava com eles e aquecia-lhes o coração. Enquanto eles caminhavam com o Senhor, o coração deles ardia. Por causa dos acontecimentos daqueles dias, daquela época, eles estavam desanimados e entristecidos. Por causa, Senhor, da perda do Senhor Jesus, da morte do Senhor Jesus, houve tristeza e desânimo. Mas quando o Senhor caminhava com eles, mesmo eles não te conhecendo, aqueceu-lhes novamente o coração. E nós sabemos que o Senhor é Deus que não nos desampara, não nos deixa. O Senhor é quem tem cuidado de nós, tem nos tratado, tem nos abençoado. O Senhor se importa, Deus, com os mínimos detalhes da nossa vida. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu muito amor. O Senhor não desamparou aqueles dois discípulos que a gente nem sabe o nome deles, mas o Senhor sabia. O Senhor se ressuscitou e ali o Senhor esteve consolando, fortalecendo. Vimos na história bíblica o Pedro também, Senhor, que havia desanimado e decidido voltar a ser pescador de peixes. Mas o Senhor vai lá, alimenta, faz uma festinha particular para ele, diz a ele que o ama, aquece-lhe o coração, e dá a ele um novo ânimo, dá a ele
Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Sobre ti levante o seu rosto. E Ele te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus me abençoe até quinta-feira. Em nome de Jesus. Amém? Eu ia dizer dar um abraço no seu irmão, mas você não pode. Você pode fazer assim, ó. Dá um abraço aí. Sinta-se abraçado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você.